Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, boa noite, como vão vocês? Como é que foi de festa, né? Ainda continua comemorando esse mês de janeiro todo, é um mês de comemorações, né? Para um novo ciclo, né? Entramos aí num novo ano em que tudo se fará melhor ainda, não é mesmo? Do que foi no ano que passou. O que passou fica para trás, mas do presente e o futuro, só quem entende é Deus. E só Ele pode nos trazer o conforto que nós merecemos diante da visão dEle, né? Diante do que Ele valoriza em cada um de nós, tá certo? Então, hoje eu vim trazer para vocês o prometido. Eu disse que viria no dia 2, mas não deu para me vir. E hoje eu tô aqui trazendo para vocês o estudo, a continuação do livro, né, da Epístola de Paulo a Tito, né? Estamos terminando a nossa Bíblia, até que a gente entre aqui em Apocalipse, aos pouquinhos nós vamos chegar lá, não é mesmo? A história é bem grande, né? É bem extensa, para que a gente venha contar, não dá para contar tudo assim. Segue-se anos, né? Segue um ano inteiro, mais um pouco, para que haja um término daqui da nossa Bíblia. Depois, então, eu venho com outras novidades para vocês, tá bom? Mas, por enquanto, você novo que está chegando e você nova, seja muito bem-vindo. Agradeço aí o Edinaldo Cavalcante, não é isso? Se inscreveu aí no canal, estou muito feliz de você ter se inscrito, né? Ter inscrito aí no canal. E peço a você para que você volte para Jesus, Ele está só esperando a sua decisão. Tome uma decisão, a decisão definitiva de estar sempre na presença do Pai. Não se inscreva só no canal por escrever, por você ter me conhecido, né? A gente tem uma amizade, mas se inscreva por amor a Cristo e por aquilo que você quer, né, aprender mais do Senhor. Eu sei que você já sabe bastante coisa, mas dentro daquilo do que você sabe, você pode transbordar ainda mais para outras pessoas. Seja você um evangelizador para levar a palavra amiga para alguém. Se você está assim, pronto para isso, então você leve a palavra amiga. Compartilhe aqui esse canal, que é de grande importância, né? Esse canal para poder a gente levar as coisas boas, né? As coisas que vêm falar de Deus para as pessoas. Muitos estão sedentos, precisando ouvir a palavra do Senhor. E eu venho trazer aqui no estudo, né, o exemplo do apóstolo Paulo, que, como todos sabem, ele foi então exortado, né, pelo Espírito Santo, né, quando o Senhor Jesus apareceu para ele e disse: Paulo, por que me persegues, não é mesmo? Então, outras e outras coisas aconteceram e Paulo se tornou o maior evangelista de todo o tempo, daquela época, né? E até hoje ele está aqui trazendo para nós os escritos, né? A Bíblia nos traz aqui os escritos de tudo quanto houve no passado, que serve para nossa reflexão. Precisamos prestar atenção nisso e estar prontos, né, para as coisas importantes, né, ter foco no que é importante, né, ter foco no que é importante e que é importante para a gente. Todas as coisas que falam do Espírito Santo, né, fora as coisas cotidianas que nós temos, aqui estou falando na parte espiritual. Então é necessário que a gente deixe para trás o que passou e prossiga do presente para o futuro, que o Senhor, nosso Deus, tem para cada um de nós, tá certo? Então aqui eu vou falar sobre o segundo capítulo do quanto o estudo, né, de quanto a carta, né, a epístola de Paulo a Tito. E você novo que está chegando, se inscreva, faça como aí o Edinaldo, se inscreveu no canal, fiquei muito feliz por ele ter inscrito. Assim, convide outras pessoas para estar aqui no canal com a gente, para participar, se ocuparem das coisas de Deus, tá bom? E
compartilhe a palavra. Não esqueça de dar o like, esse apertozinho nessa mãozinha assim que eu chamo de papo firme. Essa mãozinha aqui é para fortalecer o canal. Toda vez que você dá um like aqui, está mostrando para o canal que você gostou do que eu trago aqui e que você gostaria de continuar vendo e ouvindo o que eu trago, tá certo? Que nada mais é do que a palavra de Deus, tá certo? Que eu trago aqui. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigado. Eu gostaria muito que você se organizasse, né? Se organizasse com as suas, assim, num lugarzinho bem favorável para você, de modo que dê para você prestar atenção sem que nada venha te interromper. Tenha foco no que está sendo dito, tá certo? Vamos lá então? Eu vou ler então aqui o 2º capítulo e depois venho com a explicação. Essa carta de Paulo a Tito é bem interessante. Nós temos apenas 3 capítulos, né? Ele então fala sobre exortação, sobre a graça de Deus, ele fala sobre a qualificação dos presbíteros, né? Que eu já falei no capítulo de número 1, né? E fala sobre os falsos mestres, para se prestar atenção nisso, ser atento nisso, né? E também sobre as doutrinas, né? As doutrinas falsas e as sã doutrinas, né? A conduta de um cristão, como que um cristão deve proceder, tá certo? Então vamos lá, eu vou ler aqui, depois eu venho com a explicação. Fala assim alguma coisa e leio também a explicação que está na Bíblia. Hoje eu tô com esse óculos aqui, esse óculos é tão fraquinho para mim. Gente, olha, eu tenho uns 3 ou 4 óculos, mas eu deixo um numa bolsa, outro em outra, aí na hora que eu vou procurar, ai meu Deus, onde eu botei? Aí fico procurando a bolsa e eu peguei esse aqui que estava mais próximo de mim, aqui em cima no meu REC aqui. Então eu peguei esse, mas ele é mais assim, a letrinha ainda continua bem miudinha para mim. Mas eu vou tentar assim mesmo ler para vocês, tá certo? Ler o que está escrito aqui e também a explicação. Então fiquem atentos, prestem atenção, tá bom? E que Deus abençoe grandemente. Vamos pedir a Deus aqui que Ele nos oriente, nos dê clareza, para que a gente venha entender. Vamos fazer uma pequena oração? Então vamos, né? Concentre-se na palavra do Senhor. Concentre-se como se o Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, estivesse aí na sua frente e você falando com Ele. Senhor Deus, estou aqui diante de Ti, Senhor, na Sua presença. E quero te pedir primeiro perdão sobre tudo quanto nós já cometemos, ou estejamos para cometer e nem sabemos que vamos passar por tal assunto. Mas eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha me fortalecer, que o Senhor venha me encher do Teu Espírito, que eu tenha clareza na Tua palavra, para que eu permaneça firme na minha fé. Que essa fé tem que permanecer firme em mim. Enche-me da Tua luz e do Teu Espírito e dai-me sabedoria e entendimento em tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te agradeço. Amém. É uma oração bem pequenina, mas é muito importante. O Senhor Jesus, Ele não se preocupa por muito falar. Ele quer que saia do seu coração a sinceridade daquilo que você tem para falar para Ele. Tá certo? Então seja sincero, seja prudente, seja vigilante e seja honesto, tá certo? Seja muito honesto, tenha o bom perfume de Deus, o caráter de Deus, tá certo? Então vamos lá, aqui está escrito assim no versículo de número 1 do capítulo 2, falando sobre a sã doutrina e a conduta do cristão, né? A conduta cristã. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Aqui ele está falando sobre as pessoas de mais idade, né? Que sejam prudentes, que sejam sóbrios, que sejam pessoas firmes na fé, que tenha amor no coração e tenha muita paciência para lidar com tudo e com todos.
Você entendeu nesse primeiro versículo? E no segundo ele fala assim: os velhos que sejam, digo assim, no segundo versículo, né? E no segundo versículo ele fala sobre isso, sobre o amor e a paciência. E no terceiro versículo ele fala assim: as mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Gente, vocês desculpam, porque o óculos, como eu já falei, então eu fico na dificuldade para ler. Vou ler de novo esse terceiro versículo. Ele diz assim, que as mulheres idosas semelhantes, que sejam sérias ao seu viver, como convém à santa, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Ou seja, as mulheres de mais idade, né, as mulheres de mais idade são mulheres mais experientes, já passaram por muitas coisas. Então, ele pede para que elas sejam sérias no seu viver, para que sejam exemplo para outras mulheres, né? Sejam sérias no seu viver, como convém às santas, aquelas que são realmente que têm uma certa pureza, né? Aquelas que são puras. E que não sejam caluniadoras, ou seja, não fale mal de alguém sem ter certeza. Não acuse, quero dizer, não é falar mal, né? Não acuse alguém sem ter certeza, sem ter prova para tal coisas, né? Então você está sendo uma pessoa caluniadora, não dadas a vinho, não se encha de beber demais a vinhos, né? Não beba vinhos, né? Mas seja mestras no bem, ou seja, sejam mulheres honestas, de bom caráter, de bom comportamento, para ser exemplo para as outras mulheres ainda mais jovens, né, que precisam ter como visão uma pessoa que possa servir de exemplo, né? Então, é necessário prestar atenção nisso. No versículo 4 fala assim: para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos. É o que eu estava dizendo, sejam honestas. Aqui eu só não falei dos maridos, né? Mas sejam honestas em tudo quanto forem fazer. Seja na presença do seu marido, seja ausente dele, mas seja uma mulher honesta, uma mulher prudente, uma mulher sábia e uma mulher amável, né? A maioria das mulheres são amáveis, elas têm uma certa doçura e tem que haver uma certa segurança, né? Segurança porque você tem o seu amado consigo e tem certeza que ele também te ama. Então, seja uma mulher honesta, fiel, comprometida, né? Para com o seu marido ali e para servir de exemplo para as outras mais jovens que estão iniciando a vida, você entende? Então ele estava falando sobre isso com Tito, o apóstolo Paulo. Ainda diz mais assim: a serem moderadas, puras, boas, donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Ele está dizendo aqui que a mulher, né, a mulher já de uma certa idade, né, ela tem que ser uma mulher prudente, ela tem que procurar ser uma mulher santa, ou seja, procurar ser uma mulher que não se envolva com outras pessoas, né, com coisas que coisas ilícitas, né, coisas que não condiz com um relacionamento, né, e coisas que não condiz com as coisas de Deus também. E que essa mulher precisa ser uma mulher mais tranquila, mais moderada, né? Ela tem que ter boa conduta, né? Ser uma boa dona de casa, cuidar dos seus afazeres de casa, lavar, passar, cozinhar e também estar sempre presente para o seu marido, né? Estar sempre presente, né? O marido quer carinho, o marido quer atenção, assim como os filhos e todos quantos estão na casa, né?
Só que o carinho do marido é um carinho mais especial, não é mesmo? Você que tem a sua esposa, damos carinho a todos. Aqueles que têm filhos, né, deve dar carinho aos seus filhos, sim, com todo respeito, ensinando, educando, né, mostrando os prós e os contras, onde estão as coisas que devem ser feitas, né, o que é verdade, o que é errado, por que tem que seguir os preceitos de Deus, né, da ensinamento da palavra. E também o caso dos maridos, né? Os maridos são homens que saem para o seu trabalho em busca do sustento para a família, né? Então ele, quando chega em casa, quer encontrar uma casa limpinha, uma casa cheirosa, tudo organizado, a esposa cheirosinha, limpinha, esperando por ele, né? Para que possa fazer para ele tudo aquilo quanto ele precisar no momento e dar carinho e amor a esse homem que tanto faz pela família, não é mesmo? É importante que uma família seja uma família de união, de amor, de carinho, de respeito. E aqui no outro versículo 6 fala assim: exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderadas, ou seja, a mulher de mais idade tem que levar a palavra do Senhor Jesus para as outras, né? Não só para os familiares, as pessoas que estão em casa, mas para as outras pessoas mais jovens, as mulheres mais jovens, né? Para que elas sigam as doutrinas, né? Do Espírito Santo, que elas sigam aquilo que se fala quanto ao Espírito de Deus. Você entende o que eu falo? Aí no versículo 7 diz assim: em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Ou seja uma mulher incorruptível, seja uma mulher sincera, uma mulher que segue as doutrinas, né, da fé, as doutrinas de Deus, as doutrinas da fé, a doutrina da a sã doutrina, né, cristã, mas não esqueça dos seus deveres e obrigações da sua vida, da sua casa, dos cuidados a serem dados. E fala mais no versículo 8 assim: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Ou seja, use de palavras dóceis, palavras boas, né? Não fale coisas que não profetize coisas desagradáveis, né? Por exemplo, falar que uma criança, eu não aguento mais você é igualzinho seu pai, um capetinha. Não, essas coisas não se deve falar. Isso é só um exemplo, tá, gente, que eu tô dando aqui. Não se fale isso, não profetize coisas que não vai trazer boas coisas para a sua casa, para o seu relacionamento em família e para o seu relacionamento com o seu esposo, com o seu marido, aquele que cuida de você, aquele que te dá amor, né? Aquele que vai em busca do sustento da casa, né? Seja uma pessoa inteligente, seja uma mulher honesta, né? A mulher sábia edifica a sua casa, né? No versículo 9 fala assim, ó: exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo. Ou seja pessoas que agrade ao próximo, aos seus senhores, né? No caso aqui está falando da igreja, né? Agrade ao Senhor Jesus, não blasfeme, né? Não contradiz contra a palavra do Senhor. É isso que está dizendo, que eu entendo. E aqui diz também assim, no versículo 10, diz assim: não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Senhor. Ou seja, não blasfeme o nome de Deus em vão, não fale o nome de Deus em vão, né? Faça tudo de acordo e está sempre buscando no Senhor a manifestação dele na vida da família, para que tudo se faça bem, para que haja sempre coisas boas, para que haja uma doutrina de Deus dentro da sua família, para que haja salvação para todos, para que todos possam entender
né, que existe um Deus maravilhoso, o Deus criador dos céus e da terra, que tudo faz por nós, né? Ele é dono de tudo, ele é dono do mundo, né? Ele é dono do seu presente e do seu futuro. Você entende? Eu fiz até uma canção sobre isso, depois eu canto para vocês. E aí também tem aqui, tá falando aqui também no versículo 13, sobre aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Veja, então o apóstolo Paulo, ele estava sendo bem claro para o amigo, dando uma ordem, ele estava, na verdade, dando uma ordem ao amigo Tito, para que o Tito ensinasse as pessoas daquele lugar como se comportar, né? Como que eles deveriam se comportar, como eles deveriam se preparar, né, para a volta de Jesus. Deveriam todos estar se preparando, né, para a volta de Jesus. Todos deveriam aprender quanto à palavra do Senhor, quanto às doutrinas ditas, né, do Senhor Jesus, quanto às leis, os decretos de Deus, e que todos começassem a se preparar e tivessem bom comportamento. Então, o Tito, o amigo dele, ele deveria, né, ensinar a todos os discipulados, a todos os servos que ali estavam, né, os discipulados, a serem honestos e agradáveis, a serem pessoas de boa índole, né, a serem honestos não só dentro do seu ambiente familiar, mas em tudo quanto fizerem e na igreja também, aos seus mestres, né? A um pastor, a um bispo, a uma missionária, né? Aqueles que estão ali para te dar um ensinamento da palavra de Deus. Você entende? Então, as mulheres de mais idade precisavam ser exemplo para as mulheres mais jovens. Deveriam ser essas mulheres de mais idade, né? Deveriam ser mulheres prudentes, mulheres puras, e se ocuparem nos seus afazeres de casa. Você entende? Para servir de exemplo para as outras jovens que estavam se preparando para um novo casamento ou para o seu primeiro casamento. Você entende o que eu falo? Então elas deveriam, as pessoas de mais idade, né, devem ensinar mais, né, como as jovens deveriam se comportar com seus maridos e dentro do seu ambiente familiar. Então, Paulo, ele entregou para Tito a epístola, ordenando a ele, né, dando ordens a ele de como ele deveria proceder no ensinamento, para que todos aprendessem e servissem de exemplo para o próximo, né, servissem de exemplo em comportamentos, em tudo, você entende? Então nós devemos viver de forma justa, com amor, com tudo que for fazer com amor, com carinho, com devoção, né? Tudo que você for fazer, não faça de qualquer maneira, mas faça com prazer, com amor, tá? É o que nós devemos fazer, né? Nós devemos fazer isso, nos mantendo firmes espiritualmente, né? Nos mantendo firmes em Jesus, né? Todos nós devemos nos manter firmes e também buscar estar sempre buscando saúde espiritual, buscando conhecer cada vez mais. Quando nós conhecemos cada vez mais, nós estamos nos alimentando, então nós estamos tendo saúde espiritual, né? Espiritual que tem muitas coisas boas a nos ensinar, né? A saúde espiritual
nos faz aprender muita coisa. Toda vez que a gente lê a palavra, que a gente ouve, que a gente presta atenção nos ensinamentos, nós estamos nos alimentando, estamos fortalecendo o nosso espírito, nosso espírito, a nossa alma se enche de vigor, se enche de saúde, para que a gente possa então transbordar. E é dessa forma que Deus quer ver os seus filhos. Deus lá no céu onde Ele está olhando para todos nós. Deus olha para todos nós para ver o nosso comportamento, como nós estamos, a que ponto nós estamos, né? Se estamos com pensamentos saudáveis, né? Com coisas boas no nosso coração guardada, né? Precisamos guardar da graça de Deus nos nossos corações para que Ele se manifeste cada vez mais e a gente possa então transbordar de Deus, transbordar do nosso amor, tá certo? E aí aqui diz assim, ó, deixa eu ler para vocês, ó, no versículo... Ai meu Deus, a letrinha agora com esse óculos, só misericórdia. No versículo, gente, deixa eu ver. Aqui no versículo 7 e 8, que fala assim, ó. No versículo 7 fala assim: em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Aqui na Bíblia está escrito assim, ó. O melhor ensino que se pode oferecer é o exemplo diante de tantas corrupções, distorções da vontade Eita Jesus! Da vontade em mentira e de tantas condutas erradas. Então, eu nem vou continuar lendo aqui não, mas depois eu leio isso para vocês, porque o óculos não está me deixando enxergar bem. Mas eu já expliquei bem para vocês que é necessário ter honestidade, né? Não ser uma pessoa falsa, não ser uma pessoa invejosa, não ser uma pessoa mentirosa, não ser uma pessoa que tem olho grande no que é dos outros, né? Mas seja uma pessoa de exemplo para sua família, seja uma pessoa que cuida dos seus afazeres, da sua casa, né? Que tenham, para que você esteja num ambiente limpo, num ambiente cheiroso, num lugar onde você tem satisfação de estar, você e a sua família, e quando o marido chegar, ele também se sentir bem dentro da casa dele, com tudo organizado, as coisas no lugarzinho, de acordo com a sua possibilidade, né? Não importa se a sua casa é uma casa humilde, ou se é uma casa mais simples, ou se é uma casa cheia de luxo. O importante é ser uma casa limpa, cheirosa, onde as pessoas ali mantêm-se em honestidade, em sinceridade, em amor, né? Então, que as mulheres de mais idade, assim como eu, né, que eu já estou de idade, é verdade, estou de idade, então devemos ser exemplo, né, para outras mulheres mais jovens, né, que ainda tem muito que aprender, experiências por passar, né? Aquelas que já são casadas ou que já foram casadas, né? Assim como eu que fui casada, eu tenho uma certa experiência, né? De algumas coisas, né? De dentro de um lar, né? E de tudo quanto a gente precisa saber. Então o apóstolo Paulo dá ensinamento sobre isso. Ele fala sobre a graça de Deus se manifestando nas mulheres, de modo a que elas possam transbordar e mostrar para as outras mais jovens, mostrar para os outros o quanto é importante essa valorização, né, que temos que ter com nós mesmas, e o Senhor Jesus nos valoriza, porque lá do alto, onde Ele está de olho em você. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe do seu presente e do seu futuro. Então, aguarde em Deus, confie em Deus, porque Ele é o eu sou, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser, que Deus te abençoe grandemente e que nós possamos viver em paz e em segurança. Amanhã estaremos aqui, continuando quanto à epístola de Paulo, né? Nós vamos
dar continuidade ao capítulo 3, aí encerraremos e vamos entrar então para outra epístola de Paulo para Filemon, tá bom? Para Filemon. Então, aí ele vai dar continuidade, levando a sua epístola, as suas cartas, né? Ordenando, mostrando como todos devem proceder no seu comportamento e no direcionamento pessoal para com Deus, tá certo? Então, preste atenção nisso e amanhã nós estaremos aqui de volta, se Deus quiser, se Ele assim permitir, estaremos juntos aqui, tá bom? Que Deus abençoe grandemente, sejam pessoas zelosas, cuidadoras, né, da sua casa, da sua família, de tudo quanto for necessário que vai te trazer coisas que vai te elevar, né, que vai te deixar com satisfação, com alegria de viver, tá certo? Boa noite para você, até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.